Salve, gurizada! E aí, galera? Então, vamos fazer uma discussão um pouco mais aprofundada hoje a respeito de... Eu estava discutindo com os meus colegas do Grande Fantasia, o Zork e tal. Qual era melhor? Qual era a melhor opção? Tipo assim, redução de penetração ou investir em redução de penetração ou investir em defesa? E aí acabou que a gente tava fazendo alguns cálculos e não tava batendo o meu cálculo com o dele, tá ligado? Foi aí que eu parei para perceber que não era alguma coisa tão simples, a gente estava analisando duas situações diferentes. No caso, ele estava analisando uma situação em que o oponente tinha uma penetração muito maior do que a que eu estava considerando. E aí que eu parei para perceber que, na verdade, a gente estava calculando de uma forma não tão eficiente assim. Porque conforme a penetração do cara varia e conforme a tua redução de penetração varia, bom, na verdade não são só esses fatores, na verdade são bem mais fatores que vão influenciar nessa decisão aí se tu vai buscar mais redução de penetração ou mais defesa. Como por exemplo o caso de um peito roxo, né, que tem a pedra de 20% lá de defesa e a de 10% de redução de penetração. Que tu vê jogadores usando uma e jogadores usando outra, e aí tu acaba ficando meio perdido qual eu escolho, tá ligado? Bom, quais são os fatores que vão modificar essa situação para, tipo assim, uma valer mais a pena ou outra valer mais a pena? Eu separei alguns fatores aqui, que é tua defesa base, tua defesa final, tua redução de penetração e a penetração inimiga. Mas tem mais alguns também, como por exemplo trinca. Ou por exemplo, se tu tá potado ou se tu não tá potado, tá ligado? Com consumível, etc. Bom, o que acontece? Por que essas situações todas vão variar? Porque assim, imagina, vamos pegar uma situação hipotética aqui, com números bem redondinhos, só para eu poder explicar para vocês. Imagina que tu tem 5.000 de defesa base, eu já explico o que é a defesa base, tá? E 10.000 de defesa final. E sei lá, teu oponente tem 100% de penetração e tu tem 50% de redução de penetração. Aí tu quer escolher entre a 10% redução de penetração ou a 20% defesa, vamos supor aqui mágica, que é sei lá, um samurai, tá ligado? Então, tu tem 5.000 de defesa base, ou seja, se tu for pôr a pedra de defesa, ela vai dar os 20% em cima desses 5.000. Não vai ser no teu final, tá ligado? Ou seja, tu tem 10.000 de defesa e 5.000 base. Aí a 20% vai cair nesses 5.000. Então 20% de 5.000 vai ser 1.000. E aí tua defesa de 10.000 vai para 11.000. Entendeu? Ela não vai direto para 12.000. Porque é no base e não no final. Eu já vou explicar, enfim. Mas vamos continuar aqui. Então tua defesa vai para 11.000 se tu botar de 20%. Só que tipo assim, o cara ele tem 50% de penetração em cima de ti. Porque ele tem 100%, tu tem 50% de redução. No final ele vai ter 50% de penetração em cima da tua defesa. Ou seja, esse adicional de 1.000 vai cair pela metade de novo. Por causa da penetração do cara. Então esse adicional de 1.000 vai ser um adicional de 500. Sacou? Ou seja, a tua defesa que era 10.000, que pro inimigo que tem 50% de PN em cima de ti, que vai cair para 5.000 para ele, com a pedra de 20% de defesa mágica adicional, tua defesa vai para 11.000 e para ele vai cair para 5.500. Agora vamos supor que tu vai pôr a pedra de redução de PN em 10%. A tua defesa vai continuar igual, só que ele vai ter, em vez de 50% de PN em cima de ti, ele vai ter 40% de PN.
Então vai ficar 0,4 vezes 10.000, que vai ficar 4.000, e tua defesa vai cair para 6.000 pro teu oponente. Ou seja, nessa situação que a gente está supondo aqui, a redução de penetração vai valer mais a pena do que a defesa mágica. Mesmo que tu pense que, porra, 20% e 10%, entendeu? No fim das contas, isso tudo vai variar muito, porque na real tu tem que pensar em uma questão de proporcionalidade. Que é assim, a proporção que o cara tem de pen em cima de ti e a proporção que a tua defesa base tem na tua defesa total. Então assim, conforme tua defesa base for proporcionalmente maior com relação à tua defesa total, tipo assim, nesse caso a gente supôs que tua defesa era 50% da tua defesa total, tua defesa base 50% da tua defesa total. Mas se fosse, sei lá, 80%, então a pedra de defesa mágica seria um pouco mais eficiente, entendeu? Na verdade daria então, 20% vezes 80% daria 16% adicionais na tua defesa final. Como a gente estava considerando que era 50%, então ele daria um 10% adicional na tua defesa final. Tá entendendo? Ou defesa total, como querer chamar. Ou seja, tem tudo isso para analisar e a gente percebe que só calculando assim de cabeça ou no papel mesmo, tanto faz, não dá para resolver essa questão tão tranquilamente. Existe um outro fator que eu mencionei também, que é a trinca. É a trinca normal mesmo, tipo o chapéu sprite. Tem a trinca do samurai 25% lá, que ele dá aquela rodadinha, tá ligado? Bom, nesse caso tem mais esse fator para estar considerando, por exemplo. Porque a trinca ela vai na defesa base também. Então, tipo assim, se tu tem, como aquele caso, 5.000 de defesa base, e pegar o chapéu sprite do cara, por exemplo, vai ser 30, vamos arredondar aqui para 30%, né? Tem o chapéu 32 também, mas vamos arredondar para 30%. Vai ser 30% desses 5.000, que vai dar 1.500 de defesa a menos. Ou seja, de 10.000 não vai pular para 7.000. Vai pular para 8.500 com a trinca, entendeu? Então, pô, mais uma coisa a considerar, tá ligado? E aí tu começa a pensar nisso tudo e percebe que a coisa fica bem complexa. Então, para resolver isso daqui, eu vou estar usando um software aqui chamado GeoGebra. A gente vai montar uma função que vai, como se diz, que vai estar simulando o algoritmo do GF, tá ligado? E aí a gente vai montar duas funções. Uma função, supondo que tu tá com a pedra de 20% mágica, e outra supondo que tu tá com a 10% redu de pen. Enfim, bom, vamos falar sobre a defesa então. Como é que funciona o sistema de defesa? Como é que tu vai chegar nesse númerozinho ali e como é que tu vai descobrir tua defesa base? A tua defesa base é composta por vários fatores. Tipo assim, tem a defesa do equipamento, tem, por exemplo, a defesa mágica vai cair à vontade ali. Se é 1,5, tipo assim, 1 ponto de Von dá 1,5 de defesa mágica. E isso vai para tua defesa base. Aí tem a fortificação ali, tem o bônus de reencarnado. O que tu upa nos teus equipamentos também vai para tua defesa base. E tem uma coisa que o jogo não diz, mas que eu acabei descobrindo. Que aquele percentual, porque assim, quando tu reencarna, tu ganha esse número de... Putz, não vai... tá aqui. Ó, posição da reencarnação, a minha tá 5 porque eu sou nível 100. Mas se tu for 80, acho que é 2, nível 2.
E para cada posição de reencarnação tem um percentual ali que ele vai adicionar nos teus atributos bases, que é o que está aparecendo aqui, ó. Reencarnação extra mais 129 e tal. Se tu for calcular aqui, tu vai ver que vai dar 20% de adicional na tua defesa base do equipamento. E aí eu descobri que isso dali que tu upa no equipamento, tipo aqui ó, defesa mágica, que eu upei no meu capacete, os 20% adicional da reencarnação vão cair sobre esse 185 defesa mágica ali que eu upei no meu equipamento também. Então tem tudo isso. O que tu upa no equipamento, o teu equipamento, a fortificação do equipamento e o bônus de reencarnação em cima do que tu upou e em cima do próprio valor base do equipamento ali. Aí tu vai somar tudo, a capa, o que tu upou nas espadas, no meu caso aqui, né? Enfim, cada classe upa uma coisa diferente ali. E os anéis, etc. Se tu somar tudo isso dali, tu vai chegar na tua defesa base. Só que esse não é um jeito, sei lá, muito eficiente de ficar calculando, porque vai demorar bastante. Mas vamos continuar. Aí, assim, tua defesa é composta por 3 fatores, né? O primeiro que eu falei é a defesa base. Aí tem a defesa adicional, que é um percentual em cima dessa tua defesa base. Ou seja, sei lá, tu tem 5.000 de defesa base e mais um monte de percentual em cima ali, 100%, vamos supor. Como aquele caso que eu estava citando no começo, tu tem 5.000 de defesa base e 10.000 de defesa final. Vamos esquecer esse terceiro fator que eu já vou falar mais na frente. Então nesse caso ali tu tinha 5.000 e a tua defesa adicional era 5.000 também, que é um percentual de 100% em cima da tua defesa base. Ou seja, é como se, sei lá, tu tivesse ali cheio de mestre, pedra da torre, a pedra da armadura roxa também, cai percentual adicional ali. Enfim, como tu chegou nesse 100% não importa. Chegou nesse 100% e ficou com 10.000 de defesa. E aí fora esses dois fatores tem os pontos de defesa adicional, que eu chamo de pontos de... Enfim, tudo que eu tô falando aqui sou eu que chamo, tá ligado? Não é, sei lá, a Aérea ou a X-Legend que deu esse nome. Fui eu que dei esse nome mesmo. Defesa base, defesa adicional e pontos de defesa adicionais, que são o quê? Os extremos aqui, por exemplo, eu tenho 200 extremos de defesa mágica e cada um dá 5. Então, calculando dá 1.000 a mais. São os pontos de defesa adicional. Não cai percentual em cima deles e eles não fazem parte da tua defesa mágica base. Eles simplesmente são adicionados no final, tá ligado? E quando, por exemplo, um cara trinca tua defesa base, os extremos não altera nada lá, por exemplo. E aí fora isso tem ponto de com arquivo aqui, por exemplo. Minha cadela tá latindo, só ignora. Eu tenho o arquivo 5K aqui e ele me dá 360. Com o arquivo 5K ele me dá 360 de defesa mágica adicional, tá ligado? Vai cair nesses pontos de defesa adicionais também. Então eu tenho 1360. O que mais pode cair nisso daí? Eu não testei, mas eu acho que Sabe quando tu entra na ilha level 9 lá? Acho que pode ser ilha level 6 também, ganha um buff. Que tu tenta pegar o buff de gorda e os caras ficam putos que não vem gorda, vem o outro lá. Se eu não me engano, aquilo também vai cair no ponto de defesa adicional. Eu não testei. Pra tu saber se é ponto de defesa adicional, é só teu char ter um percentual adicional, por mínimo que seja. Aí, acho que parou de latir. Por mínimo que seja o percentual adicional ali, mas tenta botar um percentual alto, tá ligado? Só pra ter certeza. Certo, tem 50% de bônus de defesa adicional. Aí tu vai lá, pega o buff e vê se os pontos que ele tá dizendo ali, se não me engano é 240,
ver se vai vir 240 a mais de defesa mesmo. Se vier, sei lá, mais 50% de 270 é 135, vai dar... Se der 405, por exemplo, com 50% de defesa adicional, é porque foi por teu base. Mas eu acredito que não seja, acredito que o buff da ilha, não testei de novo, só lembrando, venha para esse terceiro ponto. Outra coisa que eu testei que veio pro ponto de defesa adicional foi a poção ali de fama, tá ligado? A 4 mares que dá 800, ou seja, eu tenho os 1000 do extremo, eu tenho os 360 do arquivo e mais os 800 da pote que eu sempre uso. Então me dá 2260 de adicional de defesa mágica. Essa defesa ela não é trincável. Eu já percebi que sempre que os caras botam tipo tudo que tem de trinca em cima de mim, a ponto de zerar a minha defesa, mesmo assim ela fica em 2000 pontos, tá ligado? O único jeito realmente de 3, 2, 1, gravando. Então voltei aqui, galera, foi mal. Tive uma breve interrupção por conta da minha cadela, tava latindo loucamente, eu não conseguia falar direito. Enfim, eu tava falando lá dos pontos de defesa adicionais, e eu acredito que tem aquela pedra de roxa, que é bem parecida com essa minha Dragon Bane aqui, ó, que tira ponto de defesa aqui, ó, tá vendo? Defesa menos 100, acumula até 5 vezes. Bom, eu acredito, tá, não testei, lembrando, tudo que eu falo que eu não testei, a gente bota em xeque, tá ligado? Porque é sempre assim, às vezes a gente tudo tende a gente a levar a crer em alguma coisa e no fim das contas é alguma coisa diferente. E às vezes não, às vezes é do jeito que a gente pensou mesmo. Mas enfim, então tudo que eu estiver falando aqui que eu não testei, vocês podem ou tá me cobrando para testar, ou testar vocês mesmos. Ou se quiser acreditar também, tudo bem. Mas em algum momento a gente pode acabar descobrindo que não é exatamente do jeito que a gente pensava. Como por exemplo, veio um cara me perguntar sobre um item lá e eu falei, tal coisa. Ele perguntou, testou? Eu falei, não. Mas eu confio mais na tradução tal lá do EN, né? Que eu falei, a tradução tá errada. Né? Mas eu não testei. Enfim, vamos continuar aqui. Então vamos pro que interessa. Pra gente decidir, porque é uma decisão bem difícil, mas pra gente analisar qual pedra a gente vai escolher, primeiro de tudo a gente tem que descobrir a nossa defesa base do nosso personagem. E aí você vai lá e tipo assim, porque a tua defesa base pode mudar conforme tu muda de equipamento, etc. Então pega a situação ideal, sei lá. Por exemplo, eu vou analisar aqui a minha situação enquanto Shinobi 100, com o meu char desse jeito que tá aqui, contra um Samurai level 100, tá? Então, vocês façam com o char de vocês aí. Eu recomendo que vocês baixem esse software aqui chamado GeoGebra, que ele vai ajudar muita gente a fazer os cálculos aqui, porque através de uma função é muito mais fácil, tá ligado? Do que ficar calculando tudo na mão, etc. Então vamos lá, como é que a gente descobre nossa defesa base? A gente pode ficar somando tudo e fazendo os cálculos, tudo igual eu falei ali. Mas um jeito fácil é simplesmente pegar um emblema sprite e botar o teu sprite e pegar a tua defesa, como é que vai ficar, tirar da defesa de quanto estava antes para ver o quanto que adicionou ali com o emblema sprite e dividir pela porcentagem, porque assim, ó, vamos lá, ó, meu sprite aqui tem um emblema de defesa mágica 14%. Eu vou pegar aqui minha situação
A situação ideal, tá? Eu uso sempre esse título contra Samurai, que dá defesa mágica. Pistola GVG eu puxo. Deixa eu ver essa capa aqui. Eu uso a outra capa. Essa capa aqui que tá um pouco menos upada, eu acho. Porque ela dá infortúnio e selo, né? Selo não, é silêncio. Eu uso essa capa, essa Firearm. Eu tô montado no escorpião. E, sei lá, eu podia pegar o buff da ilha ali, mas às vezes eu entro na arena e não tô nem com o buff da ilha. Enfim, vamos pegar uma situação aqui normal, de eu jogando normalmente. Tá, minha defesa tá ali, ó. Vamos abrir a calculadora. Eu tô com 16.635. Eu vou botar o sprite, ó, foi pra 18.071. Beleza? Então, agora eu vou tirar o sprite. Ficou 16.000 de novo. E aí eu subtraio da defesa que estava antes. E vou chegar nesse número aqui, 1436. Então vamos usar nosso bloco de notas aqui, que eu estava já rascunhando antes. 1436 de defesa que eu ganhei com adicional de 14%. Ou seja, 14 por 0,14. 14% a gente pode escrever como 0,14, que é 14 sobre 100. Tu divide 14 por 100 dá 0,14. Multiplicado por x. O que é x? É a nossa defesa base, que a gente não sabe e a gente quer descobrir. Então, 0,14x é igual a 1436. Beleza? Então, a gente tem o 0,14 multiplicando, a gente passa dividindo. Eu não vou nem explicar de onde que sai isso, porque senão o vídeo fica mais longo do que já tá? Mas saiba que tem uma técnica matemática por trás desse passa para lá. Enfim, esquece isso daí. Tá multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 1436 dividido por 0,14. Vamos pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil. Dividido por 0,14. Eu sou um péssimo professor, porque eu estou estimulando vocês a usar a calculadora e não fazer conta de cabeça. E vamos ver quanto vai dar. Nossa defesa mágica base aqui. Ó, deu 10.257. Antes tinha dado 9.000 e pouco, mas é porque eu tava sem o escorpião e sem a Firearm, eu acho. Pra tu ver como os cenários vão mudando, tá ligado? Então, 10... Vamos ignorar esses números quebrados aqui. Tá bom? Eles fazem diferença nos cálculos, tá? Mas a diferença é bem mínima. Tanto é que eu tava fazendo uma série de cálculos e não tava batendo exatamente o número. Mas era sempre muito próximo, então eu percebi que na verdade são esses números quebrados, tá ligado? Bom, pelo menos tudo me leva a crer que, que é por causa disso. Porque não é possível que tantos cálculos batam tão próximos e não sejam verdadeiros, tá ligado? Acho que é por causa desses números quebrados aqui. Enfim, então, beleza. Vamos abrir aqui nosso software. Agora eu vou parar de olhar tanto para a câmera e porque meu monitor tá pra cá. Eu não tinha onde botar meu celular, tô gravando com o celular, né? Não tinha onde botar, não tem webcam, então aqui ia atrapalhar muito meu mouse e tal. Enfim, infelizmente vai ter que ser assim mesmo. Vamos criar uns controles deles. Meu Deus. Controles deslizantes. Aqui vocês já vão entender porque que eu estou fazendo isso tudo, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que tem mais um. A, B, C, D, E, F, G, foda-se. Vamos deixar aqui bonitinho. Beleza. Para que eu estou criando esses controles deslizantes e o que diabos é isso? Então, tipo, isso daqui vão ser parâmetros que eu vou usar no algoritmo.
E aí a gente fica mais fácil da gente verificar diferentes situações, porque é só mudar o controle deslizante aqui. Só mexer nele, que já vai mudar os parâmetros. E aí vai ajudar a gente a verificar inúmeras situações, tá ligado? Então vamos montar nossa função aqui. Eu vou criar uma função penetração, tá ligado? Que é tipo assim, é uma função que vai definir quanto de defesa tu tem para aquele inimigo que tem penetração, tá ligado? Vocês já vão entender melhor o que eu tô falando conforme eu vou escrevendo aqui. Então vamos fazer aqui, ó. Nosso A vai ser nossa defesa base. Eu vou multiplicar por 1 menos x. Beleza? Então assim, nossa função ela vai ficar... Tem uma reta aqui para o infinito negativo e positivo. Mas a nossa função vai se limitar de 0 até 1, tá ligado? Porque não tem como passar de 100% de PEN. Então, para a gente implementar no software aqui, teria que usar uma função paramétrica. E aí ia complicar um pouco mais as coisas. Prefiro fazer de um jeito mais simples. Famosa gambiarra, né? Que dá pra usar tranquilamente, tá ligado? Então tá. Agora vamos simular nossa defesa aqui. Como ela é composta dos três fatores lá que eu falei. Então vou fazer aqui mais um B que multiplica um A mais um C. O que é essa droga toda que eu estou escrevendo aqui? O A é nossa defesa base. Depois eu já vou ajustar ali, conforme a gente descobriu lá que era 10.200 e pouco, né? O nosso B vai ser o percentual de defesa adicional sobre a nossa defesa base, que é o nosso A. Ou seja, se tem 50% de defesa adicional, o B vai ser 0,5 vezes o A. Beleza? E o C são os pontos de defesa adicional, que é aqueles que eu falei lá, extremo, arquivo e, no meu caso, né, só extremo, arquivo e posição. Talvez possa ter... Não conheço os consumíveis do jogo, talvez tenha alguma coisa meio louca aí. Mas a princípio são só esses e talvez o buff da ilha, se considerar, tá? Mas vamos deixar assim, então. Eu estou montando aos poucos aqui para vocês verem como é que eu cheguei no algoritmo que eu cheguei. Então tá, a função vai ser essa aqui, por enquanto, tá? Depois eu vou adicionar a trinca, depois eu vou adicionar a redo de pen, por isso que tem tantos parâmetros. E vamos criar uma outra função aqui, exatamente igual a essa por enquanto. Beleza, então a gente tem o nosso A. O que eu vou criar duas funções, né? Uma vai ser para defesa mágica, 20%, e outra para redução de PEN, 10%. Tá, então a gente já tem a nossa defesa formada aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não. Tá, ABC. Então vamos por aqui. O nosso parâmetro D vai ser nossa redução de penetração. Esqueci de explicar esse 1 menos x aqui. Putz, eu não deveria ter copiado ali a função, mas enfim. Esse 1 menos x é a função penetração. Tipo assim, se esse x chegar em 1, por exemplo, 100% de PEN, quando substituir ali o x por 1, vai ficar 0. Ou seja, se o cara tem 100% de PEN, em cima de... Eu ainda não botei a redo de PEN ali, mas vamos supor que tu tem 0 de redo de PEN. E o cara tem 100% de PEN. Então tua defesa, foda-se, vai a 0, ou seja, 1 menos 1, 0. Então, por exemplo, se ele tivesse 0,2, ia ficar 1 menos 0,2, que é 0,8. Ou seja, tipo assim, vamos supor aquele caso lá dos 10k de defesa. Se o cara tem 20% de penetração em cima de ti, vai ficar 0,2 ali, e 1 menos 0,2 vai dar 0,8, que vai dar 8.000 de defesa.
Então, se o cara tem 20% de PEN em cima de ti, é como se tu tivesse 8.000 de defesa pra ele, tá ligado? Se tu calcular 20% de 10.000, vai dar 2.000. Que é o que ele vai estar cortando ali com a penetração. Então 10.000 menos 2.000 vai dar 8.000. Entenderam a lógica? É por isso que eu botei 1 menos x ali. Aí a gente vai pôr o... A gente vai considerar também a redução de penetração, que é muito importante. Deixa eu apagar essa função aqui, depois a gente vai copiá-la inteira. Então, deixa eu lembrar... Tá. A gente já considerou o reduzido de PEN. E agora só falta considerar a trinca aqui também, para ficar mais geral possível. Então vamos pôr menos E que multiplica A. Como eu disse, a trinca vai direto na tua defesa base. Então a gente vai ter um parâmetro para a trinca ali também. Por exemplo, se o cara te trinca em 50%, aí o E vai em 0,5 vezes o A, aí vai estar tirando dessa defesa ali, entendeu? Então beleza, a gente chegou numa função genérica aqui, ó. A gente já tem defesa, defesa adicional, trinca e ponto de defesa adicional multiplicado por uma função penetração. Vamos supor que isso daqui é uma função composta por uma função, sei lá, se a gente chamasse de g de x aqui, o a mais ba menos ea mais c, e, sei lá, f de x, 1 menos x mais d, que é a função penetração. Então a gente está formando uma função composta aqui pela função defesa e pela função penetração. Quem não entende muito de função vai ficar meio boiando nessa parte, só ignora. Porque em algum momento na escola você vai aprender sobre isso e vai ficar mais habituado com esse linguajar. Ou mesmo, acho que na escola não chega... acho que chega a aprender função composta assim. E aí, enfim, eu acho que vai dar pra entender mesmo. Eu tô tentando explicar de um jeito que todo mundo entenda, mas talvez alguém não entenda. Tá ligado? Qualquer coisa, só pergunta nos comentários aí, que a gente tenta dar uma luz, beleza? Mas não é nada de outro mundo não, em algum momento vocês vão aprender isso daqui. Então tá, a gente chegou numa função. O que falta considerar? A diferença das duas funções ali, que é uma vai ter mais redução de PEN e outra mais defesa. Mas eu vou copiar essa função aqui, ó, para criar a segunda função. Então a gente já usou 5 parâmetros. Esses outros parâmetros aqui que eu vou pôr vai ser a defesa adicional, eu vou pôr como o F. Então B mais F, que multiplica A. Tá aqui nosso H de X, então. E aí esse F eu vou pôr 0,2, que é da defesa adicional da pedra da rocha lá. E aqui, nessa outra função aqui, P de x, que ele chama de P de x simplesmente, depois eu vou trocar o nome. Vamos adicionar o fator g, que eu vou chamar de... que vai ser os 10% de PEN adicionais ali. Então tá, a gente está com as duas funções aqui. Vamos mudar a cor do negocinho aqui para ficar mais simples de ver. Vamos pintar uma de azul aqui, ó. E outra de verde, eu acho que dá pra enxergar legal. Cor. Cadê o verde? Ah, eu mudei a errada. Ficou verde e vermelho. Tá, vermelha, configurar. Eu prefiro... Cara, eu tô clicando errado aqui, não é possível. Cor. Tá, essa vermelha. Verde. Beleza. Não, espera aí. Vou pegar um verde mais forte. Esse aqui. Não, esse aqui. Melhor. Pronto. Tá, agora a gente tem as duas funções ali. E de quebra, vamos chamar essa daqui que tem o B mais F
de defesa. Defesa de X. E a gente tem escrito ali defesa. Agora vamos chamar essa daqui de RP. Ou seja, Reduce Pen, foda-se. E vamos mudar nossos parâmetros aqui. Pô, peraí. Eles foram pra lá. Agora vamos ajustar nossos parâmetros. A gente já tem uma função geral ali, que é a reprodução do algoritmo do GF. No meu entender, o mais próximo que eu consegui chegar do algoritmo do GF. Eu tenho que dizer que é o mais próximo porque eu não sei se é realmente o mesmo. Mas eu acredito que é algo muito próximo mesmo. A única coisa que tá quebrando meu algoritmo são os quebradinhos lá. Que é muita porcentagem envolvida, tá ligado? Tá, agora vamos pôr nossos parâmetros aqui. Que é... Antes que eu fique perdido aqui. Vamos botar tudo a zero. Ó, defesa adicional 0. C igual a 0, D igual a 0, E igual a 0. Vamos zerar tudo e deixar... Vamos arrumar primeiro nossa defesa base aqui. Vamos clicar aqui, configurar. Incremento. Vamos adicionar um incremento aqui para ele começar a ler números quebrados. E eu vou pôr em escala aqui. Eu não vou pôr 10.000 de defesa, porque se eu botasse, olha só, ia ficar difícil de ver o gráfico, tá ligado? Porque olha só, aqui já tá em 20. Imagina se eu pôsse 10.000, ia ficar 10.000 lá em cima. E como eu estou considerando a porcentagem da PEN de 0 a 1, ia ficar um gráfico todo escroto assim, não ia dar pra ler direito. Então vamos fazer em escala aqui. Vamos dizer que 1 é 10.000. Beleza? Então vai ficar... Eu já adicionei incremento ali, então vou pôr aqui 1.025, acho. Deixa eu ver. É, 0.257. Ele dá uma arredondada ali para 1.03, não sei porquê. Mas enfim, vamos deixar assim. A versão antiga do software não fazia isso, não sei porquê. Eu gostava mais do... Esse daqui é mais bonitinho, mas o outro feião lá... Eu me acostumei melhor, tá ligado? Então, a gente botou nossa defesa base aqui do Anavai. Vamos botar nossa defesa mágica aqui e usar nosso sprite. Beleza? Então a gente... Opa, tô com o título errado aqui, não sei como é que trocou isso aqui. Infelizmente não tem como fazer um vídeo curto a respeito de um assunto tão complexo. Então tá, a gente tem 1000 dos extremos, 360 do arquivo e 800 da pot, ou seja, é 2.2260, né? 360, 800, 2.260 de defesa adicional aqui, o que eu chamei de C. Então vamos por 0.2260. 0. Não é 0, é 0.226. Agora o nosso B, que é a porcentagem em cima da defesa base. E eu tenho aqui, ó, o top runway, ele dá 3%, né? 3% de defesa adicional. Eu tenho 3 peças que estão no top runway porque meu cabelo saiu fora já. Então vai dar 9%. Aí eu tenho 9% da pedra mais 11% da outra, né? Que está no capacete. 20% do kit torre. 9% do runway loucão lá.
Minha mestre está no 20, então é mais 20%, que dá 49%. Tem o título, 49%, mais 6% dá 55%. Mais o Sprite, que dá 14%. Eu poderia ter um 16, mas eu tô com o de 14. Vamos considerar o de 14 aqui. Tá quanto? 55? 20, 29, 6, 55. Mais 14 dá 69. Então nosso B aqui vai para 0 em 3, 2, 1, vai. Acabou o tempo ali de vídeo. Já está num outro arquivo agora, mas enfim. Então nosso B vai para 0,69, que é a porcentagem ali, beleza? Vamos por aqui. Incremento. E vamos mudar nosso B aqui para 0,69. Número esquisito, né? Então, beleza, agora está montado ali. Agora o nosso D, velho. O que eu botei como D? Reduce Pain. Reduce Pain eu tenho 30% do meu set. Então vamos por aqui 0,3. Depois a gente considera com outras coisas. Na real, que assim, a discussão tava em cima de, tipo, porque o Free, ele tem o peito lá dele, né? Com 20 e 10. A discussão tá em cima se usa 10 ou 20. Mas já considerando que tá com o peito de 20%. Vamos supor aqui, porque eu sou pobre e não tenho, tá ligado? Mas vamos supor que eu tenha de 20% de Reduce Pain e queira saber se vale a pena botar mais no peito a de 10 ou de 20 defesa. Então a gente vai perder 8% do peito. Aqui, ó. Peito PVP, 8%. A gente vai perder por o peito roxo. Vai ficar com 22%. Mais os 20% da pedra loucona lá dos ricos. Que vai dar 0,42 de Reduce Pain. Vamos começar com esse dado, tá? Então 0,42. Até agora você vê que os dois gráficos tá ali tudo junto porque a gente ainda não considerou as diferenças. Então, tá, agora vamos pro nosso E, que é a trinca. Depois eu mexo na trinca. Deixa eu só mudar o parâmetro dela aqui, ó. Porque não tem como ter trinca negativa. E vamos até 1,69, que é o... Na real, vamos pôr até 2 aqui. E o incremento 0,01. Beleza? Depois a gente vai mexendo na trinca pra ver, tipo assim, que conforme a gente mexe a trinca, o gráfico vai mudando. Vai ficar bem louco, vocês vão ver, cara. E o F, deixa eu ver o que é o F aqui. O F é a defesa adicional do peito, que eu vou adicionar 0,2 aqui, dos 20% de defesa mágica, beleza? E o nosso G aqui, eu vou adicionar 0,1, que são os 10% adicionais. Agora você vê que a gente montou um gráfico aqui. E eu vou pegar um ponto aqui, ó. E botar aqui na interseção, ó. Ele vai direto para a interseção, esse software é esperto, tá ligado? E aí a gente consegue ver ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A partir de quantos... Mover, tá. A partir de quantos por cento de penetração do inimigo passa a valer a pena uma ou outra. Naturalmente, é óbvio que a partir de tantos por cento de pain vai valer mais a pena a redução de pain, porque a defesa vai ficar obsoleta devido à penetração do inimigo. Ou seja, de início, se o cara tem uma penetração muito baixa, naturalmente vale mais a pena investir em defesa.
E conforme a penetração do inimigo aumenta, vai valendo mais a pena investir na redução de pain. E aí aqui a gente tem o ponto de interseção. Eu estou mostrando com o dedo porque eu sou burro, mas agora eu estou mostrando com o mouse. A gente tem as coordenadas x e y ali, né? X 0,46, y 2,07, que é no caso nossa defesa. E o x ali é referente à penetração do inimigo, ou seja, meu Deus, esse celular tá parando o tempo todo, velho, de gravar. Mas então ali quando o x está em 0,46, que significa que o teu inimigo tem 46% de PEN, tá valendo mais a pena. A partir dali começa a valer mais a pena a redução de penetração 10%. Beleza? Então, mas isso é desconsiderando a trinca do cara. Agora vamos considerar que o cara que ativou o chapéu sprite do cara. E ele tem um chapéu sprite 32%. Então, conforme a gente aumenta o E aqui, ó, vocês vê. Ó, aqui assim. Tô com o peito de 20%. Quero saber se o de 10% reduz de pain é melhor ou os 20% de defesa mágica. Nesse caso, com certeza vai valer mais a pena o peito de reduz de pain. Desse jeito seco, do jeito que eu jogo mesmo, foda-se. Sem consumível, sem nada, etc. Aliás, conforme tu vai botando consumível, vai valendo mais ainda a pena o peito de reduz de pain, porque a proporção da tua defesa base com relação à tua defesa total vai ficando cada vez menor, porque a tua adicional vai aumentando por causa dos consumíveis. Basta a gente, vamos modificar aqui o B. Ó, conforme a gente vai subindo o B, vocês veem que o X ali da interseção vai diminuindo, ou seja, a redu de pain começa a valer mais a pena antes da penetração e tal. Mas vamos deixar então 0,69. Beleza? Então, sem discussão, se o cara não te trincou nada, tá do jeito que tá ali do meu personagem, tá com 20% de redu de pain, ainda assim vale a pena a pedra de redu de pain. Mas vamos considerar algumas outras situações aqui. Por exemplo, tem também a poção de 10% de redu de pain, que eu vou considerar um pouco depois. Vamos considerar só assim. E a trinca do cara, quando entrar o chapéu sprite, ó, 0,32. A partir de 62% de pain mágica, começa a valer mais o peito de redu de pain. Ó, o RP aqui, o verdinho, tá vendo? Começa a valer mais a pena, tá? Então, você percebe que conforme a trinca do cara aumenta, a gente começa a dar mais chance do peito da pedra de 20% valer a pena, tá ligado? Fora isso, tem mais uma skill. Normalmente é assim, tá ligado? Os samurais. O mais comum de bater em ti é aquela skill que dá 20% de trinca e o sprite ativar. Isso é o mais comum que acontece quando tu tá batendo um V1, daí ativa isso, ativa a skill e ele começa a te bater dano pra caralho, tá ligado? Então vamos considerar mais os 25% da trinca mágica natural da skill dele. Então o E vai para 0,57. Olha só.
a partir de 75% de Pain mágica, o peito de Redu de Pain vale a pena. Ou seja, para quem não sabe, atualmente os samurais eles conseguem pegar 100% de Pain parado, tá ligado? Vou calcular aqui para vocês, vou estar botando na tela enquanto eu cito. Deixa eu lembrar, talento 20%, mestre 30%, dá 50%, mas tem uma passiva 5%. Quanto que eu tava mesmo? 20, 30, 55%. Aí tem o combo, que dá 6% de pain, que já envolve o talento de renda de pain, é o combo mais... Pelo menos eu acho que é o mais OP que tem do samurai. Tá, vamos continuar lá. 20, 30, mais 5, mais a chave que dá 15, dá 70%, mais a passiva 75%. Aí tem a IG 7%, que dá 82%. Fora a IG tem o título lá do andar 30 mais 7% dá 89%. E aí os caras que tem a pedra de penetração na katana dá mais 10%, chegando em 99% de pen. Praticamente 100, tá ligado? Parado. E os que não tem, eles vão ficar ali com 89%. Vamos considerar aqui o caso mais extremo, né? Que é o cara que tem 100% de pen. Então, até agora não está valendo a pena a pedra de 20%. Mas vamos modificar um pouco. Agora vamos supor que o cara puxou um 7 alquimista. Não, antes disso, vamos supor que ele puxou aquela chave do 90. Pelo que eu vi, não é muito comum os caras puxar, tá ligado? Normalmente é como eu falei, a trinca sprite e a skill de 25%. Mas vamos considerar que ele puxou aquela chave lá do nível 90 que ele combou e trocou pra D-Pen, tá ligado? Vamos supor essa situação. Então vai ser... E vamos supor que entrou tudo, que entrou a trinca do sprite, a trinca da skill e a trinca da chave, e ele trocou a chave pra lendária, pegando cap de pen de novo. Então vai ser mais 25% de trinca. Chegando então a 0,82. Né? 25, 57, 5, 12, 7, 8, 82. Então em 0,82. Nesse caso ainda não vale a pena de 20%, tá ligado? Porque a partir de 87% de PEN vale a pena a reduzir PEN em 10%. Ou seja, tem que forçar bastante a barra para tá valendo a outra pedra. Ó. Mas, na verdade, não é tanta forçação de barra assim, porque tem a pote de 10% lá, que a galera que até eu tô disposto a usar agora, porque porra, tá foda, tá ligado? Tá apoiando demais pros caras, mano. Então vamos supor agora. Ah, eu esqueci de supor uma outra coisa. Vamos supor agora que ele puxa o 7 alquimista e não vai puxar a chave do 90. Foda-se. Ele vai puxar o 7 alquimista e vamos supor que entra a trinca do sprite, a trinca dele e o 7 junto. Então vai ficar 0,57 mais os 50% do 7 al que vai chegar em 0. Na verdade 1,07. E aí você percebe que já vale a pena, que sempre vai valer a pena a pedra de 20% de defesa mágica, nesse caso. Mas só nesse caso específico que entra a trinca sprite, a trinca skill e a trinca do 7 alck. Eu acho que nessa situação tu já vai estar morto de qualquer jeito, mas tudo bem. Agora vamos supor uma outra situação em que a tua redu de pain está um pouco maior, que é com aquela pote de... Vamos zerar a trinca aqui agora e vamos aumentar para 0,52.
0,52 de Reduce Pain, que é do 7, da pedra do peito 20%, e da poção, daqui a pouco vai acabar o tempo do celular aqui, e da poção 10% de Reduce Pain que pega em alquimia. Então tu vai ter 52% de Reduce Pain. Tá, agora vamos considerar essa outra situação que tu tem 52% de Reduce Pain. Já de cara, a penetração base do cara, a diferença de, tipo assim, a partir de 56% de penetração, antes era 49%, eu acho. Só de ter botado esses 10%, tá ligado? Já ficou em 56%. Agora vamos ver com o chapéu Sprite. 0,32. A partir de 72% de pen já. O bagulho já tá começando a ficar mais interessante pro lado da pedra de 20% defesa mágica. Agora, vamos supor que entrou a trinca dele e a trinca Sprite. 0,57. Já é a partir de 85% de penetração. Ainda está valendo a 10% redução de pen. Agora vamos supor, de novo, que ele combou a chave do 90 e entrou todo o combo. 0,82 a partir de 97% de pen. Então ainda está valendo a pedra de pen 10%. Agora vamos supor de novo, ele puxou o 7 alck e não puxou a chave. Vai ficar 107. Assim, só quando ele puxa o 7 alck que vale mais a pena a pedra de defesa mágica 20%. A gente poderia considerar uma outra situação que tem um samurai e um AM junto, tá ligado? Então a trinca vai ficar bem alta. E quando a trinca fica alta, vocês veem aí que conforme a trinca vai aumentando, vai valendo mais a pena a pedra de 20%. Porque a pedra de 20% é como se fosse um counter de trinca, tá ligado? Porque pro sistema de trinca, por exemplo, se tu tem 20% de defesa mágica adicional, pro sistema de trinca é como se tu tivesse 120% de defesa mágica, entendeu? Não é como se ele fosse cortar direto, porque ele vai no base, do jeito que eu expliquei antes. Então, vamos supor aqui que tem o combo mais simples do mundo de AM com Samurai, que é aquela skill que trinca 63% do AM e mais a trinca Sprite, que aí já tem 2 players, provavelmente com o Sprite ali ativo, mais probabilidade de ativar o chapéuzinho, e junto a trinca do Samurai lá de 25% que ele dá o rodopio louco. Então vai ficar 0,63 mais 0,25 que dá 0,88 mais os 32 que dá 2,90, 120%. Então vai ficar 1,2. Ou seja, vamos baixar aqui também para 0,42. Sempre que tiver, cara, samurai e bruxo junto, o bicho pega pra reduzir pen 10%, tá ligado? Porque a trinca começa a ficar muito forte, entendeu? Então a pedra de 20% mágico começa a fazer mais efeito contra a trinca do que a de reduzir pen. Mesmo que o cara corte mais a tua defesa, ainda assim o sistema de trinca ali vai funcionar a teu favor, no caso se tu tiver uma de 20% pen mágica. Então vocês estão vendo como é complexo, cara? Tu tem inúmeras situações ali pra considerar, saca? Pelo que eu lembro, pelo que o Free me falou, na real, pelo que o Free me falou, ele não teve mais nenhum problema com o Samurai depois que ele botou a 20% lá. Ele diz. Ele até faz umas brincadeiras que parece um FA batendo, tá ligado? Conseguiu tretar com duas classes ao mesmo tempo. Enfim.
Então, não sei, ao que tudo indica, parece que é de 20% mágico. É uma ótima opção também, porque quando junta bruxo e samurai, porque quando tem samurai só a de 20% pelo jeito já dá conta, tá ligado? Até porque, tipo, eu jogo seco com 30% de redução de pain e na 1v1 contra samurai ali até que eu tô conseguindo me sair bem, tá ligado? Enfim. Mas se tu for ver no resto de todas as situações, a de 10% de redução de pain tá dando um couro, né, de 20% mágica. Agora, vamos supor uma outra situação mais extrema ainda, que seja eu tô com a poção de 10% e a poção de 5% que compra no NPC, então vai ficar 0,57. Vamos aumentar para 0,57 aqui, que é 22%, 20% mais 10% mais 5%, que dá 57. Ó, já de cara, a partir de 61% de PEN, vocês viram que não mudou tanto, ou mudou, não lembro. Era 56, né? Já pulou para 61% de PEN. Agora com chapéu, 77%. E com a trinca do samurai, 90%. Com a chave, a poção de 1% lá, que tu consegue acumular até 5, que dá mais 5%, eu acho que não vale a pena considerar aqui, porque no meio do 1v1 tu não vai ficar potando, tá ligado? E aquilo dura 2 minutos. Tu não vai parar pra potar pra pote não acabar, pra não desacumular, enfim. Mas em todos os casos, cara, na situação mais comum, que é tem um samurai e ele vai tancar só com o sprite e só com a skill, e não vai puxar chave, não vai puxar set alck, não vai puxar nada. Em todos esses casos, a redução de pain 10% vai ser mais efetiva. A 20% começa a ser mais efetiva quando tem uma PT, quando tem um bruxo, ou quando o samurai é um pouco mais ousado e puxa uma chave, ou puxa o set alck, enfim, e começa a entrar tudo as trincas, aí a outra pedra começa a valer mais a pena. Enfim, então fica a dúvida aí pra vocês, tá ligado? Realmente não é uma decisão tão fácil. Ah, e tem outra coisa. A 10% de enredo de pain, ela vai te ajudar contra a Prime TC também, tá ligado? Se tu tiver problema com essas classes, como eu tô tendo, talvez a 10% ela tenha um pouco de... Talvez não, ela tem realmente um pouco mais de vantagem em relação a 20% mágico, porque só vai servir contra mágico, tá ligado? Então, isso é um caso específico aqui do meu Shinobi no level 100, considerando Samurai, tá ligado? Mas tem inúmeras situações para você considerar, inúmeras PT, sei lá, enfim. E também, se você for analisar no nível 80, a análise fica bem diferente, porque a redução de pain base vai ficar bem menor. Que é 15% só do set, tu vai tirar o peito, que é 5%, eu acho. Vai ficar 10%. Aí com a de 20 vai ficar 30%. Então, no nível 80, vai tender muito mais para pedra de 10%. Tá, galera, acabou a memória aqui do meu celular, vai ficar sem a facecam mesmo. Então, só finalizando, cara, no 80 tudo vai tender para pedra de 10% redução de pain, tá ligado? Mas como eu tô mostrando aqui para vocês, varia muito de... Por exemplo, eu tenho a mestre de defesa mágica no 20, tem gente que não tem. Tem classe que nem tem isso daí, tá ligado? Então, de classe para classe vai variar, porque tem classe que tem defesa base maior, tem classe que tem defesa adicional maior. Putz, se teu char é mais full ou não, sei lá, se teu char é mais 20, tá ligado? Vai mudar pouca coisa em relação, sei lá, mais 18, mas vai mudar alguma coisa porque tua defesa base vai aumentar em relação
a defesa final por conta dos pontos de defesa adicionais, tá ligado? E é meio que isso, cara. Vai depender de classe, vai depender do jeito que tu joga, se tu usa consumível, se tu usa poção, se tu tá considerando uma PT ou se tu quer vencer no 1v1 o cara. Tem tudo isso. Tem tudo isso, tá ligado? Então eu não digo nem pra você comprar uma ou comprar outra. Eu quero que você veja esse vídeo, cara. E entenda o que eu tô tentando explicar pra vocês. Pra ajudar a tomar a decisão, sei lá, mais sensata. Que tem mais a ver com seu estilo de jogo. E tem mais a ver com o que você quer segurar de dano. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Porque eu tenho a sensação de que esse vídeo vai confundir mais do que ajudar, mas qualquer coisa, comenta aí embaixo, cara. A gente vai discutindo as coisas e afins, tá ligado? Enfim, obrigado aí a todo mundo que teve a paciência de ver esse vídeo inteiro. Espero que tenham conseguido entender. E é isso aí, mano. Deixa um like aí. Comenta o jeito que tu joga. Comenta por que você escolheria tal pedra ou outra. Argumenta aí, tipo, por que tu joga de determinada forma. Sei lá. Eu gosto de jogar um monte de consumível e tal, e aí essa minha defesa adicional vai crescer pra caralho, então eu gosto de usar de 10% reduzido de PEN, foda-se. Então comenta aí o que tu acha, qual tu compraria, e se esse vídeo te ajudou ou só piorou as coisas, enfim, valeu aí. Se inscreve se não é inscrito, sininho, comenta, compartilha e dá o like, valeu, falou.